Boa noite, irmãos. De novo, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado de novo pela oportunidade, agradecendo a Deus pelo Ele ter nos trazido, né? Mais uma semana vencida. Estamos aqui de novo com as bênçãos dele, continuando aqui com os nossos bate-papos, né? Sobre os reis de Israel e de Judá. Nós terminamos a semana passada, lembra? Falando sobre a morte de Acabe e Jezabel, né? Aquele casal terrível. E nós vamos começar hoje numa sequência. Eu falei, nós não vamos ver tudo, né? Como eu falei, não tem como nós vermos tudo, né? Mas a gente vai ver Segundo Reis, no capítulo 1, logo depois da morte de Acabe, vai acontecer um fato interessante, que a gente vai aprender. Como eu falei, a gente pode aprender muito com o livro de Reis, né? Tanto o rei, a história dos reis, né? Tanto o livro de Reis quanto em Crônicas, tem a história dos próprios reis em si, mas também tem algumas histórias paralelas, né? De personagens que estão também participando dessa caminhada aqui, né? E a gente vai ver um pouco sobre isso lá em Segundo Reis, no capítulo 1. Vamos dar uma resumida aqui para a gente entender a passagem e depois, se depender do nosso tempo, a gente vai falar também sobre uma passagem bastante conhecida da gente. Então, lá em Segundo Reis, irmãos, capítulo 1, Acabe vai morrer, logo no versículo 1, né? Depois da morte de Acabe, o rei de Moabe vai se revoltar contra Israel. O rei Acasias, que é quem vai ficar no lugar de Acabe, se você olhar aí 1 Reis 22, no versículo 52, vai falar que Acasias é filho de Acabe. Então Acabe morreu e o filho dele, Acasias, vai assumir o reinado. No capítulo 1, ele está assumindo esse reinado. Moabe, que é o rei dos Moabitas, vai ter uma guerra contra eles, vai se rebelar. E esse rei Acasias, no versículo 2, ele vai levar um tombo, ele vai cair. Aí no cair literalmente, né? No capítulo 1, versículo 2, ele vai cair, tá vendo? E ele vai ficar ferido nesse tombo que ele teve. Ele vai ficar machucado. Ele vai mandar alguns mensageiros, no versículo 2, consultar Baal Zebub, que é um deus pagão. É um deus que não existe, na verdade, né? Mas é um deus deles. Lembrando, irmãos, nós estamos falando sobre aquele que deveria ser o povo de Deus, né? Israel e Judá. Então, esse rei vai mandar mensageiros para ir atrás desse Deus de Ecrom, para ele saber, para que o rei vai saber se ele vai sarar ou não. Então, o rei de Israel está mandando mensageiros atrás de um rei, atrás de um Deus que não existe, né? Total idolatria, para perguntar se ele vai sarar ou não. Esses mensageiros vão começar a sua caminhada. Deus vai chegar para Elias, que era o profeta, lembra-se? Elias, o profeta, ainda está aqui, e vai falar: Elias, levante-se, vai encontrar esses mensageiros que o rei mandou e pergunta para eles se por acaso não existe Deus em Israel para que o rei de Israel mande uma pergunta para um Deus, Baal-zebub, Deus de Ecrom, e fala para ele que da cama onde ele está, lembra, ele tinha caído, estava machucado, da cama onde ele está agora, ele não vai mais levantar, ele vai morrer. Isso é Deus falando com Elias para que Elias encontrasse esses mensageiros do rei e desse essa resposta para esses mensageiros. Elias vai encontrar esses mensageiros, vai dar esse recado que Deus mandou,
No versículo 5, os mensageiros vão voltar até o rei Acasias. O rei vai ver que eles voltaram rápido, né? E vai falar: o que aconteceu? Por que que vocês voltaram? Eles vão falar: apareceu um homem no nosso caminho e disse que a gente devia voltar e falar para o Senhor o seguinte: será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Isso está no versículo 6. Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Agora esse recado chegou para o rei. O rei vai perguntar para esses mensageiros, no versículo 7, como que era esse homem? Qual era a aparência desse homem aí que encontrou vocês e trouxe essa mensagem? E eles vão falar para o rei, no versículo 8. Era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então eles vão descrever, né, essa pessoa que apareceu para eles. E o rei logo vai matar a charada. Vai falar, é Elias. Então o rei sabia que era o profeta Elias, né? Pelo seu jeito de se vestir, enfim. Lembram lá no Novo Testamento? Quando João vai aparecer, né? E eles vão falar que o João era o Elias, que se vestia da mesma maneira, lembra? Então aqui a gente vê bem, né? Um homem vestido de pelos, com cinto de couro na cintura. Então o rei matou, que era Elias, né? Matou a charada, né? Digamos assim. Esse rei, no versículo 9, Acasias, depois de ouvir essa mensagem que Deus mandou para ele através do profeta Elias, o que que esse rei vai fazer? O que que o rei Acasias vai fazer? Ele vai mandar um capitão com 50 soldados atrás de Elias. Versículo 8, 9, perdão. Esse capitão vai subir até o monte onde Elias estava e vai falar: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Elias vai responder para ele no versículo 10: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. O que que vai acontecer? Vai descer fogo do céu e ele, o capitão e os 50 soldados vão ser consumidos. Versículo 11: o rei, sabendo do que aconteceu, vai fazer o quê? Mandar de novo outro capitão com mais 50 soldados, com a mesmíssima pergunta. Olha o versículo 11. Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias vai falar a mesma coisa que falou para o primeiro. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Vai descer fogo do céu e consumir também esse segundo pelotão, né, Giovanni? No 13, o rei vai enviar um terceiro capitão com mais 50 soldados. Esse terceiro capitão, ele era mais antigo. O Giovanni entendeu bem, mais antigo, né? Mais experiente, mais esperto. Esse capitão vai chegar para Elias, no versículo 13, vai se colocar de joelhos diante de Elias e vai falar para Elias: homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida desses teus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Então esse terceiro capitão aí teve a sua vida, não só a dele, né?
mas a dele e a da tropa dele, né, os 50 soldados, não foram mortos, né, não foram consumidos por esse fogo. Porque, irmãos, lembra que eu falei lá no começo? Eu gosto de conversar, de falar, de ouvir, porque aí a gente vai aprendendo juntos e quando a gente vê a resposta, a gente não esquece mais, a gente forma a nossa própria ideia, né? Pois não, Giovanni? Já que tu pediu o diálogo, vamos dialogar então. Aqui eu vejo como o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Quem crer em Cristo, ainda que morra, viverá. Aqui eles creram no Senhor e viveram, terrenamente, é claro. Mas é como é sombra, né? Ensinamentos para o Novo Testamento. Esse é o meu comentário sobre até o que tu leu aqui. Bom. Por que será que teve essa diferença, irmãos, entre os dois primeiros que foram mandados e esse terceiro que foi mandado? O que aconteceu com eles aí? O Pelo meu que será que comentário, aconteceu? creram no Senhor, tiveram temor ao Senhor, o que Deus pede a todos, né? Mais alguém? Já No chegamos a caso, o pensar, já último, chegaram a o pensar último alguma vez capitão, no sobre caso. isso? No caso, o Não último entendi, Giovanni. capitão. No caso, o último capitão lá, Sim, esse é o efetivo, né? Os demais lá que foram antecessores, não. Não creram e o não mais, tiveram temor. o mais antigo, né? Macetoto. Ô, Júnior, Pois não, Neves? eu vejo que a gente não precisa cometer os mesmos erros, né? A gente pode aprender com os erros dos outros, né? Então, esse daí é um fato que esse oficial aprendeu rapidamente, né? Que se não se humilhasse, né? Se não se prostrasse diante do Senhor, ele também teria um destino idêntico, né? E é o que acontece conosco hoje. Se a gente não se render à salvação, o que está reservado para, né, Satanás e os seus anjos também está reservado para os desobedientes de Deus, né? Então, a gente não precisa cometer os mesmos erros, não precisa receber a mesma sentença. A gente tem escolha. Eu vejo dessa forma essa passagem aí. Obrigado. É isso, gente. Então, se a gente olhar como que esses dois primeiros chegaram, homem Isso. de Deus, o rei está ordenando que você desça daí, né? Todos cheios de autoridade, né? De olha, o rei está mandando, quem manda é o rei. E o terceiro, como o Giovanni falou, né? E o Neves também está demonstrando o quê? Respeito, colocando Deus, falando homem de Deus, peço, por favor, que a nossa vida seja preciosa. Estão se colocando num lugar de humildade, né? Estão se humilhando diante de Deus aqui, né? Elias representa Deus, é um profeta de Deus. Suplicou, né? Pois não, Giovanni. Oi, Eduardo. Ele suplicou, né? Suplicou, né? De Deus, praticamente, né? Que Elias estava ali como um representante de Deus e ele reconheceu ali, né? Que ele devia se curvar diante desse Deus, né? É o único Deus, não de Baal lá do, enfim, né? E aí, quando a gente viu, né, que até Acabe, quando ele se arrepende daquela forma, daquela maneira lá, Deus, né, diz, olha, você vai morrer então, mas enfim, né, Deus é um Deus de misericórdia, né, é um Deus de compaixão, né, e quando a gente se humilha, quando a gente implora, quando a gente, né, ele então, olha, eu estou aqui, né, como se em outras palavras, né, parafraseando, olha, eu estou aqui porque eu não poderia dizer não. Se eu fico lá, eu morro. Se eu venho aqui, eu morro. Então, né, eu vou te implorar por minha vida, porque se eu Deus obedecer ao rei, ele vai, né, me matar do mesmo jeito. Então, né, que por favor, se a minha vida tem algum valor diante de você e tudo mais, né, que o Senhor desça e vá até o rei, enfim. Então, acho que a forma, a maneira como ele se coloca é assim, isso. É isso, Eduardo. Giovanni, Essa colocação do irmão Edivaldo aí é como se ele tivesse encurralado, né, meu irmão? Ele não teve mais saída, né? É, Se ele recuasse, o rei matava. Se ele avançasse e não se humilhasse ainda em vida, né? Ele findava, né, no caso. sim.
O comentário do irmão Neves me fez lembrar, um belo comentário, duas passagens. Primeiro, Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito, por que que essas coisas foram escritas, né? Está para nós como exemplo, né? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, o que disse o irmão Neves, né? Por que repetir os mesmos erros que aprendemos? E também esse 1 Coríntios 10, 11. Aí, quando fala dos exemplos da história de Israel, né? Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos, né? Sobre quem tem chegado a glória ao reino dos céus. Então, nós temos tudo escrito. Deus escreveu as coisas boas, as coisas ruins, deu nome aos bois, né? Às vezes não deu nome, os exemplos, para que tenhamos o que fazer, né? Aí isso deu errado, vai dar errado, isso deu certo, vamos fazer certo. Então, o exemplo do irmão Neves, né? Para que repetir os mesmos erros? Então, essas duas passagens ajudam aí. Obrigado. É isso, irmãos. Está vendo como a gente pode aprender? Nós está falando sobre reis, né? Reis do reinado de Israel e de Judá. Mas olha como a gente pode aprender com capitães e uma tropa que foi enviada, que em tese não teria nada a ver, né? Olha como a gente pode aprender a ter respeito, ou como o Edivaldo falou, né? Mesmo cumprindo um trabalho, né? Que nem é nosso, que nem, mas fazer do jeito correto, do jeito que agrada a Deus. Então, olha como a gente pode tirar lições, né? E o Giovanni bem lembrou, né? Olha quanto exemplo a gente pode tirar, irmãos, de tantas lições dentro da palavra de Deus, né? O rei estava totalmente errado, né? Procurando conselho com um Deus que nem existia. Aqueles dois capitães também, de uma maneira autoritária, né? Sem darem o valor ao profeta de Deus. A gente também não pensa, irmãos, mas é uma coisa que a gente precisa pensar naqueles 50 soldados, no caso 100 aqui, né? Que também morreram, né? Mas tinham talvez ali a sua decisão para fazer uma coisa diferente. Enfim, a gente pode aprender muito quando a gente começa a olhar desse jeito, né? E esse terceiro capitão aí chegou com todo esse respeito, falando sobre Deus, e foi salvo, né? Ele e aqueles 50. Ô, A Júnior, Bíblia não vai falar mais sobre eles, né? A gente não tem mais nenhuma informação, mas a gente consegue visualizar, né? Que eles aprenderam alguma coisa aqui, né? Eles saíram de lá falando, puxa vida, né? Aqueles 100 morreram porque não tiveram essa mesma atitude que nós, ou nosso capitão, tivemos, né? Então a gente pode aprender com isso, né? Como que a gente reage, como somos nós, né? Nós somos assim autoritário como esses dois primeiros. Nós sabemos reconhecer quando Deus está falando. Então a gente pode aprender com isso, né? ô, E Júnior, aí vamos voltar para o versículo 16. ô, Júnior, Então, pois não, quem chamou? Ah, o Edivaldo, pois não. Edivaldo, e você, nas suas aulas anteriores, né, você sempre falava de um personagem, tentava e colocava uma pergunta para nós. Isso lembra quem lá no Novo Testamento, né? Isso não nos faz lembrar o centurião, né? Que ele chega diante de Jesus, né, com respeito e diz assim, olha, não é preciso, né, que entreis em minha casa, enfim, mas, né, enfim. Então, é dessa forma, reconhecendo, né, o senhorio, né, de Jesus Cristo, né, e aqui no caso também, né, a pessoa reconhecendo que ele estava diante de um profeta de Deus, né, do Deus verdadeiro, né. Então, ele se humilha, né, dessa forma, né, e aí ele consegue a bênção, né, do livramento, como diz o Giovanni, da vida física ali, momentaneamente, né. É isso, Edivaldo, muito, muito bem colocado, né? Aquele centurião vai se colocar exatamente como isso, né? Respeito. Nem era o povo dele, né? Mas ele reconhece isso, né? E é uma lição para a gente também, né, irmãos? Às vezes, vamos ser sinceros, né? O tempo vai passando, o nosso tempo de cristão, nosso tempo na caminhada, e às vezes a gente perde também um pouco desse respeito com o nosso Deus, né? Essa mania, essa maneira de tratar Deus como um Senhor, né? Como um Deus nosso mesmo, e não como
aquela que a gente às vezes está cansado de tanto tempo de servir, né? É uma lição para a gente. Então, no 16, né? No 15, Deus vai falar, ó, pode descer com esse, não tenha medo, né? Elias vai com ele, vai se apresentar diante de Acasias, no versículo 16. E Elias vai falar exatamente o que ele tinha falado. Ó, Deus falou assim: por que é que você enviou mensageiros para esse Deus de Ecrom? Será que não existe Deus aqui em Israel? Já que você fez isso, da cama que você está deitado, você não vai se levantar mais. E você certamente vai morrer. Então Elias, lembra aquele Elias que a gente viu algumas semanas atrás? Temeroso, foi se esconder numa caverna por medo de Jezabel. Agora de novo, né? Tá aquele homem forte, confiante em Deus. Mas não, Giovanni. Não sei se eu fiz a interpretação correta, fiz a leitura aqui, e esse crime não foi consumado, foi um crime tentado, porque a primeira tropa ali não chegou a consultar. Elias interrompeu e disse: "Ó, teu senhor pecou na forma tentada, pensou, meditou, mandou fazer." Eles voltaram e acaba. Por que que vocês voltaram, né? Eles não consumaram. E Jesus ensinou que o pecado não, nem está na consumação, o adultério, né? Já nasce no coração, na forma tentada, na forma pensada. Eu acho que eu fiz a leitura aqui dessa forma correta, né? Crime tentado, para Deus, só o fato de consumar, de pensar, de meditar, mesmo que não se consuma o pecado, já nasce no coração, né? Alguém disse que só de olhar para uma mulher com os olhos impuros já pecou no coração, lembra? Essa ideia, irmãos. Então, lembra que a gente comentou também o problema da gente se manter longe do pecado tem que ser uma preocupação de cada segundo da gente, né? A gente tem que se manter longe do pecado sempre, irmãos, porque Satanás ele é sagaz, né? Ele vai dar algum jeitinho de a gente querer agarrar o pecado de algum jeito, né? Então a gente tem que ser simples como a pomba e sagaz como a serpente. E 17, Acasias vai morrer, como Deus tinha dito através de Elias, né? Jorão vai reinar no seu lugar, né? Porque Acasias não tinha filhos. Final do 17 vai falar isso. Então, mais um rei mau que vai morrer. E agora Jorão está reinando sobre Israel. Aí eu vou pular alguma aqui, vai Eliseu vai suceder Elias, né? Eliseu vai ficar no lugar de Elias como profeta. Capítulo 3 vai falar sobre o Jorão que está assumindo. Indo um pouco mais para frente ainda, capítulo 4, Eliseu vai aumentar o azeite da viúva pobre, que ela estava em dificuldades, ele vai aumentar aquela passagem que ele vai enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas de azeite até acabarem-se todas as vasilhas, né? Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite, né? Acabou as vasilhas, acabou o azeite. Tem também aí nesse capítulo, Eliseu vai ressuscitar o filho dessa viúva. E vamos chegar no capítulo 5. Deu tempo aqui. Vai dar tempo. Uma passagem, como eu falei, bastante conhecida da gente. Eu acho que não tem ninguém que não conhece a passagem de Naamã e Gease, né? A lepra, Naamã, comandante leproso. Então, no capítulo 5 vai aparecer Naamã. E já começa explicando quem ele era, né? Ele era comandante do exército do rei da Síria, o grande reino da Síria. O comandante do exército era leproso. Diz aí no versículo 1 que ele era muito conceituado. Ele era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito.
porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Nós sabemos que a lepra naquele tempo era uma doença terrível, né, irmãos? Não tinha cura, enfim, era bastante difícil, né? E a gente pode pensar, ué, mas os leprosos não eram apartados do povo, né? Isso com os judeus, né? Mas Naamã não era judeu, né? No versículo 2 diz que essas tropas da Síria uma vez estavam em Israel e levaram uma menina israelita cativa, e essa menina foi trabalhar na casa de Naamã. E ela comentou uma vez: quem dera o meu senhor, que é Naamã aqui, né? Ela estava como escrava na casa de Naamã. Então, esse meu senhor, ela está se referindo a Naamã. Então, ele diz: quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, essa menina falou: puxa vida, se Naamã tivesse lá em Samaria, lá tem um profeta que iria curá-lo. Porque lembra, agora é Eliseu, que está no lugar de Elias, profeta de Deus. Naamã, lógico, ouviu isso. E o que Naamã vai falar no 4? Ele vai procurar o rei e vai falar: olha, assim e assim, assim, falou essa menina lá de Israel. E o rei falou o que para ele? Vai lá. Se ela disse isso, vai lá, né? Vai se curar. Eu mesmo vou escrever uma carta para o rei de Israel com recomendações, né? Falando sobre você e tal. Naamã vai, versículo 5, e vai levar um monte de presente, vai levar ouro, vai levar roupa, vai levar um monte de coisa, vai levar essa carta para o rei de Israel e vai falar: tão logo essa carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Então Naamã vai entregar essa carta para o rei de Israel. O rei de Israel vai ler essa carta, né? E o que que o rei vai falar? Versículo 7. Ele vai entrar em pânico. Ele vai largar, ele vai rasgar suas vestes, vai ficar com medo, ele vai falar: mas será que o rei da Síria está pensando que eu sou Deus? Que eu tenho o poder de tirar a vida ou de dar a vida? Ou para curar alguém da lepra? Ele deve estar procurando algum pretexto para arrumar briga, guerra, enfim. Por quê? Pelo teor da carta, né? Ele achou que é ele, o rei, que deveria curar Naamã, que deveria fazer alguma coisa. Mas Eliseu vai ouvir isso, versículo 8, né? E vai falar para o rei: por que que o senhor fez isso? Por que o senhor está rasgando suas roupas? Mande-o a mim. E ele vai saber que realmente existe um profeta em Israel. Então Eliseu sabe que essa carta está direcionada a ele, né? É ele quem é o personagem aqui dessa história, né? Naamã vai com seus cavalos, com seus carros, até a casa de Eliseu. Eliseu vai mandar um mensageiro. Eliseu não vai nem sair de casa. Eliseu vai mandar um mensageiro para Naamã, falando assim, ó, versículo 10. Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã, meus irmãos, vai ficar indignado. Como é que pode eu, comandante de um exército, dono do mundo, né, da época, como é que pode esse profeta nem saiu para me receber? Ele só mandou aqui um mensageiro. Não se deu nem ao trabalho de sair para vir falar comigo. Ele fala isso no 11, né? Olha, eu pensei que ele sairia, ficaria aqui na minha frente, invocaria o nome de Deus,
ia passar a mão sobre a minha lepra, e aí eu ficaria curado. Se fosse para se jogar nas águas, eu teria feito isso lá nos rios de Damasco, né? Abana e Farfar, que são muito melhores do que aqui o rio deles aqui. Aí ele vai dar meia volta, versículo 12, e vai começar a voltar para a terra dele, muito bravo. Os oficiais dele que foram junto com ele vai falar: mas senhor, nós viemos até aqui, nós já chegamos até aqui. Se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o senhor não iria fazer isso? Se ele está pedindo só para o senhor se jogar na água aqui, por que não fazer? Pois não, Neves? Interessante essa colocação que você acabou de ler aí, que hoje não é diferente daqueles dias. As pessoas hoje, elas não buscam Deus, elas buscam o milagre, a cura, né? Elas estão preocupadas, né, com a restauração da saúde delas, mas elas não estão buscando, né, o que precisa buscar com mais intensidade, que é a presença de Deus na vida delas, né? E o mundo se aproveita dessa situação, né? As denominações, as pessoas que estão aí fora, eles enxergam oportunidade, né, para tirar dinheiro dessas pessoas, porque os milagres cessaram, mas eles continuam, né, utilizando-se dessas informações para poder enganar, né, passar essas pessoas para trás e deixá-las mais ainda frustradas, né, com a crença, né, no próprio Deus. Então, aqui está o motivo, né, que lá, acho que em Apocalipse fala, né, que o amor, né, se esfriará. O amor das pessoas se esfriarão por causa dessas procuras, né, por causa dessas enganações que ainda persiste, que eu creio que ainda vai persistir por muitos anos ainda. Obrigado, Júnior. É isso, Neves. As pessoas. É igual dizem hoje, né? Deus manda fazer uma coisa tão simples, né? E as pessoas ficam complicando, né? Nossa, não, mas não é assim. Eu tenho que falar com o bispo, com o apóstolo, com o, sei lá, eu. E não, não pode ser isso, né? Então é como a gente tem comentado, né, irmãos? O coração do homem não muda, né? Pois não, Giovanni? Esse exemplo de Naamã, né? Deus dando uma ordem, um ato formal para ele ser curado. Ou seja, ali se banhar 7 vezes e curar. Precisaria Naamã crer, ter fé e obedecer, fazer. Me faz lembrar Atos 2:38, quando Pedro falou aos mais de 3.000 que foram batizados, né? Eles creram na palavra, na pregação, agora sejam batizados para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Eles foram também curados do pecado no batismo. Nós somos curados do pecado no batismo. Naamã, ao crer, ao obedecer, foi curado de sua lepra. Então, eu sempre procuro ver os exemplos, fatos que aconteceram no Velho Testamento como ensinamento, sombra do Novo Testamento. Então, eu trouxe mais essa sombra aí. É isso, irmão. A gente não pode esquecer, né, irmãos, que aqui Eliseu, assim como Elias e qualquer outro profeta, eles representam Deus, né? Então, o que eles falam é o que Deus está falando. Então, quando Eliseu falou para eles para Naamã fazer isso, é Deus falando, né? Ó, vai lá, se joga 7 vezes lá e você será curado. Mas na cabeça de Naamã isso era não, não pode ser, né? Pois não, Giovanni, você levantou a mão de novo ou esqueceu de baixar? Tá sem som. Esqueci do detalhe importante, pensei, mas não externei, que muitos, ao receberem o evangelho, podem perguntar como Naamã: "Tá, mas se eu me batizar na água ali, piscina, no mar, no rio, numa banheira improvisada ali de caixa d'água, eu vou ter a eternidade? Só esse ato só precisa isso? Naamã, se eu tomar naquele banho, naquele rio, eu vou ser curado?"
Não é o ato em si, né, a água que vai salvar, né? Mas sim o externar a fé, a crença, o obedecer. E ao fazer isso, a gente está externando para todos que realmente creu no Senhor e cumpriu, obedeceu, né? Só esse detalhe que eu esqueci. É isso, muito bom, Giovanni. E, Luiz, por favor. Desculpa atrapalhar, Júnior. Tá muito boa a sua aula, mas eu É estava isso. ouvindo, pensando aqui, não é? O homem aceita penitências, né, difíceis, mas tropeça na obediência simples. O evangelho não é complicado, né? Ele é humilde, né? Crer, arrepender-se e obedecer parece simples demais, para o orgulho humano, né? Então parece que é, eu sempre falo, né, e tenho ensinado dessa forma. O Pai fez um livro fácil para nós entendermos a vontade e a verdade dele. Mas há tantos estudiosos, tantas pessoas que complicam a simplicidade do Evangelho que às vezes eu fico frustrado. Então, é como 1 Samuel capítulo 15 lá no versículo 22, né? Saul quis fazer o melhor para Deus, né? Era para aniquilar os amalequitas, mas quis fazer algo diferente daquela objetividade que o pai ordenou a ele e simplesmente deixou de ser rei de Israel, né? E depois lá o Samuel vai falar para ele, acho que no versículo 22, 1 Samuel 15, 22, que eu não tenho tanto prazer em que façam sacrifícios ou coisas difíceis, tanto que me obedeçam os mandamentos. Se Deus permitir, esse ano eu quero trazer uma sequência de aulas lá para a Zona Sul, talvez vá fazer pelo Zoom, não sei, sobre os mandamentos do Novo Testamento. E eles são simples. Então, esse é um ponto importante que a gente vê problemas lá no Antigo Testamento, vê hoje para nós aqui, né? É deixar de viver a simplicidade do Evangelho. Mas desculpa eu atrasar, eu só queria. Esse é um ponto importante que você está trazendo aí, e todas as reflexões foram importantes aqui, colocadas nesse sentido. Não, Luiz, Obrigado. ótimo, Luiz. Tem Ô, que Luiz, pedir perdão, não. É ele, excelente. Luiz e irmãos, fiquem tranquilos que o método de ensino quando ele fala como ele quer, é assim, ele dá o estudo e pode interromper e comentar para não fugir o raciocínio. Então fica à vontade, Luiz e irmãos aí. meu Levante a irmão mão. Luiz e meu irmão Júnior, pessoal, essa linha de raciocínio do irmão Luiz, ele também inclui Mateus 23:4, né? Vocês botam tanto fardo que não consegue levar também. Fica semelhante aos dias de hoje. Oi, eu não entendi, Marcos, me perdoe? A linha de raciocínio que o senhor falou assim, o evangelho é tão simples, né? Que Sim. os homens vêm e botam dificuldade. Aí me lembrei daquela passagem de Mateus 23:4, né? Que fala que acrescenta tantos fardos que você não consegue nem executar, né? O que é simples, né? Sim, lá os fariseus estão colocando fardos pesados demais, né? É, colocando um fardo que nem eles mesmos não tinham predisposição em seguir, né? Porque o Senhor vai dizer para eles lá em Mateus 15, se não me falha a memória, Mateus 13, versículo 13, vocês mesmo vendo não veem, mesmo ouvindo não ouvem e não entendem. Depois lá no versículo 15, vai dar explicação para eles por que eles não veem a simplicidade daquilo que o Senhor Jesus está falando, porque o coração se tornou insensível. E Mateus 23 vai falar essa questão que Jesus condena realmente, né, esse fardo pesado que eles colocam sobre os outros, mas eles mesmos não seguem essa simplicidade, né, que já ensina um peso que não é, né, que não é assim, né? O Senhor Jesus está dizendo que o caminho é simples, e eles estão botando um fardo onde não há fardo, né? Mas isso a gente vê no mundo denominacional, a gente vê hoje, por exemplo, eu respeito muito os teólogos da Igreja do Senhor. Tem muitos bons teólogos, e eu às vezes fico frustrado quando alguém diz assim: olha, esse tema aqui é difícil. Tem coisas que são complicadas e difíceis, mas aquilo que é o essencial para entender a vontade do Pai é fácil. Então é um tema longo, comprido, né? Longo que eu quero me referir, assim, para a gente distinguir essa simplicidade que nos leva ao agradar o nosso grande Deus, né? Como bem falou, eu acho que o mais cedo falou
o Júnior, né? Da obediência. E essa questão de botar um fardo que, se os simples não seguem, imagina um fardo pesado, né? Então, isso não foge de uma lógica bíblica, né? Mas é um tema bem interessante para a gente ver o quanto Deus realmente tem paciência com a gente, né? Ele espera que a gente entenda a simplicidade, né? Simplesmente o caminho para a eternidade é simples. O problema é que falta observar também aquela questão de renúncia de Lucas 14, 20, 26, né? 14 e 27, depois Lucas 14, 33, principalmente versículo 33, que aquele que não renuncia a tudo nessa vida não pode ser meu discípulo. E essa renúncia é algo que realmente remete ao que o Pai espera de um verdadeiro discípulo, né? E a melhor forma de conhecermos a verdade do Senhor e trilharmos esse caminho que a gente fala, não, seguimos a verdade, né? A gente sempre escuta muitas pessoas, não, eu sigo a verdade, a sã doutrina. Mas o que é a sã doutrina? Se a gente olha a palavra, a gente vê lá mandamentos, exemplos bíblicos, promessas, mas quais são os pontos principais para a gente agradar o nosso Pai? Os mandamentos, né? Então, Deus está mandando observar aquilo que agrada a Ele, né? Para sermos elegíveis às promessas. E diante disso temos exemplos bíblicos, por exemplo, a ceia. A ceia a gente vê dois mandamentos, a gente vê um exemplo bíblico forte lá em Trode, e vê no mínimo umas quatro ou cinco inferências sobre a ceia, que é no domingo, primeiro dia da semana. E a gente vê que muitas vezes o mundo nacional não entende isso, né? São coisas simples, que as pessoas criam monstros. Me desculpa se eu me alastrei muito aqui, mas o tema Não, é fica à vontade, profundo Luiz, é mesmo. ótimo. Não sei se eu respondi, Marcos. Não, tudo certo, meu. Deu para entender sim. Muito obrigado. Douglas e depois Edivaldo. Eu vou, queridos irmãos, acho que o Giovanni até fez uma síntese interessante, né? Que quem já está na fé e querer e já está no batismo, né, vai ter de certa forma manter uma certa obediência. Tanto segundo Reis primeiro como segundo Reis 5, que o Júnior comentou, para mim, o que é mais importante, e que o Luiz também deixou muito claro, é a humildade. A humildade do capitão ouvir e a humildade, de certa forma, a obediência de falar, não, eu vou voltar, né, e vou passar essa comunicação que não está correto, como também Naamã chega com orgulho, né? Orgulhoso com todos aqueles presentes, com tudo, né? E nem foi bem recebido, mas os subalternos lá disseram para ele, pô, já que você já está aqui, né? Por que você não... É só mergulhar 7 vezes no rio, tenha humildade, né? Tenha humildade de chegar lá e entender, e aí o que acontece? A conversão. Então, eu não sei se sintetizei muito bem o que o Luiz comentou, para mim é humildade. Essa é uma das grandes lições do que você comentou, Júnior, tanto do segundo Reis 1 e segundo Reis 5. Obrigado. Amém. Edivaldo? Bom, agora meu comentário ficou pequenininho. Era exatamente isso aí que eu ia falar, né? Da questão do orgulho do Naaman, né? E da humildade, mas enfim, mas isso de novo nos remete, né? Isso é o Espírito Santo de Deus, irmão, fica tranquilo, tá tudo certo. Isso nos remete, Júnior, de novo lá ao Novo Testamento, né? Jesus faz o barro, põe no olho, você vai e se lava na piscina de Siloé, né? A alegria dessa pessoa aí, olha a diferença de, poxa vida, mergulhar no rio, né? O Deus de Israel não é poderoso, a moça não falou para mim, por que eu preciso fazer isso? Será que o Fafá e o Abana, né, os rios lá de Israel também não são igual a esse rio? Tem que ser nesse rio, que tem que ser no Jordão, tem que ser... Enfim, então, é isso, né? Eu não sei se você... Eu tive que dar uma saidinha, né? E estava só ouvindo meio por alto. Eu não sei se você já falou sobre o Gease, né? E depois o Gease vai Ainda lá. não. Então, deixa quieto. É isso aí. É isso aí. É a questão do orgulho e a humildade mesmo. Interessante que não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mergulho, foi no sétimo, né? Ou seja, não há espaço para obediência parcial, né?
É, a obediência Sete tem que. voltas nos muros de Jericó. O número É 7, né? isso. É o número. PC, pois não? Boa noite, amado. Tá dando me ouvir bem, né? Posso ler um texto aqui rapidamente, ô Júlio? Por favor, não sendo Salmo 119, É Tiago. Tiago 1, 19 a 21. fique à vontade, PC. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e a maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, a gente está vendo aí tudo isso aí acontecer, né? Tanto na primeira leitura que você fez aí, né? Ele observando lá, hoje para nós é através dos estudos, né? Da leitura, né? Então, lá aconteceu, né? Morreram, pessoas morreram, teve que acontecer as mortes, né? A gente vê que Eliseu, né? Ele fez com Elias, né? No caso, e depois a gente vê aqui, né? O Naamã tendo que ser humilde, como os irmãos estão falando aí, para poder observar todo esse fato aí. Para nós, a gente tem aqui Tiago também nos mandando ter essa prática, né? Então, assim, observar realmente a palavra e humildemente aceitar para poder. É ela que vai nos ajudar a salvação, né? E foi bendito. É interessante que aqui fala do mergulho, né? Tão simples, né? Tanto que lá em Atos, né? O etíope lá, ele entendeu, ele já queria, não, mas primeiro você tem que crer nesse Jesus que eu estou falando para você. Eu creio, eu quero ser purificado. Então, assim, é interessante assim, a gente trazer, né, como a gente está vendo lá na antiga aliança, vendo na nova, a gente começa a ligar os fatos, né? Muito bom. E Jesus falando também em Marcos 16, né? Ele que crê e, né, partícula mais, for batizado, será salvo. Então, muito bom. Ô, Obrigado. Júnior, Excelente eu me veio a reflexão. lembrança. Agora, eu não sei se eu, em Santo André eu já levei essa mensagem, falando uma vez, né, nessa mensagem aí, o seguinte: poxa, 7 mergulhos para ter uma pele limpa igual de uma criança, o cara achou ruim. Se fosse 7 bezetacil, ele tomaria? Eu acho que Tá não, hein? sempre aí, né, irmão? Tá vendo, irmãos? Obrigado pelos comentários aí, muito bom. Tá vendo como é legal a gente, como vai enriquecendo, né? E de novo, irmãos, o homem não muda, né? Eu vou sempre lembrar isso, né? A gente eu sempre pego como exemplo aqui muitos de nós conhecemos o Marcos Menaldo lá, não conhecemos? Acho que muitos conhecemos, né? Ele conta uma história verídica, né? Ele sempre conta essa história. Quando vocês encontrarem com ele, pergunta. Ele falou que uma vez a filha dele pediu, estava com vontade de comer pão doce. Pão doce de padaria, né? E aí falou, pai, eu tô com vontade de pão doce. Aí ele foi na padaria, né? E foi comprar o pão doce para a filha. Com cereja, coco em cima, calda, chocolate. Aí ele falou: Ah, esse aqui que eu vou levar para minha filha, né? É o melhor pão doce que tem aqui. E aí ele levou esse pão, chegou, entregou para a filha dele. A filha dele toda querendo, né, com fome, com vontade, abriu o pão, olhou aquele pão e falou: Ah, pai, esse aqui eu não quero não. Ele falou: Como não, filha? Né? Comprei o melhor pão, né? Ele falou: Não, o que eu queria era aquele simplesinho, aquele pão doce simplesinho que só vem aquela coberturinha por cima. Lá vai o Marcos trocar o pão doce. O que que a gente vê isso, meus? Não é a mesma coisa? A gente às vezes quer oferecer para Deus um negócio de outro mundo, como se aquilo, e Deus está pedindo para a gente um pão doce simplesinho, irmãos. E como o Luiz falou, mas o mundo não consegue enxergar isso, né?
eles acham que tem que dar um show, um espetáculo, e tem que subir parede, tem que dançar, e tem que rodopiar, e Deus está falando, eu não quero nada disso, irmãos. Samuel, como o Luiz falou lá, né? Eu quero só obediência, eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício, me obedeça, é o simples. Naamã, quando viu, se joga 7 vezes no rio, não, mas como é que pode? E olha como o coração é, irmãos, o que que o pessoal faz no final de ano? Vamos pular 7 ondinhas. Olha de novo aí. Eu espero que vocês não pulem 7 ondinhas, não, né, irmão? O pessoal aí, olha, faz favor. Vou pedir para abrir a carteira de vocês para ver se tem semente de romã dentro da carteira. Faz isso não, irmão. Tá vendo como o coração do homem é o mesmo? É tão simples obedecer a Deus, né? Ele não pede nada. Ele fala isso, né? Deus não está lá em cima, no alto céu, e nem no mais profundo, ele está do nosso lado. Faz o simples. Vai lá na se joga 7. E o Luiz bem falou: não, não é 5, não é 6 e não é 8. É 7. É o que Deus mandou. Faz o que Deus mandou, irmão. É isso que ele está falando. E você pega o mundo religioso hoje, tantas coisas eles estão pondo, quanto fardo eles estão pondo nas pessoas, né? E é tão simples. Não vamos perder essa simplicidade, não, irmãos. É o que Deus quer da gente, né? Nosso tempo já está indo, graças a Deus, né? Não pelo tempo ir, né? Mas pelos bons comentários, não tem problema nenhum. A gente continua essa história, se Deus quiser, na próxima sexta. Mas olha quanta coisa aprendemos, né? Ser humilde como aquele terceiro capitão, demonstrar respeito, né? Não querer ser autoritário, confiar em Deus como seu Senhor, não como o rei não como o rei lá que vai procurar um outro Deus, né? Como se isso fosse possível. Lembrar da como Deus é simples, né? Ele não quer nada de muito difícil, não, irmão. Ele quer que você obedeça a Ele todo o seu coração. Quantas vezes a gente conversa com pessoas, a pessoa fala, não, mas como é que Deus só quer isso, né? Só um batismo? É só isso que Ele quer, é uma questão de obediência. Ah, mas por que que a gente não pode fazer a Santa Ceia uma vez por ano? Vem todo mundo vestido lindo, maravilhoso, aluga terno, aluga roupa. Porque não foi o que Deus pediu, irmãos, né? É simples assim. Então vamos ficar com essas lições pequenas, mas tão grandiosas para a gente. E se Deus quiser, na sexta-feira a gente continua. Tá bom, Giovanni? Se você quiser terminar aí a gravação e, como sempre, né, continuar aí, muito obrigado, irmãos.